entrevista com o jurista Geraldo Beire Simões, autor do projeto de lei do inquilinato. Tema: Lei do Inquilinato e o novo Código de Processo Civil. Dr. Geraldo Beire, o senhor poderia resumir como funcionou a elaboração do projeto de lei do inquilinato, que inclusive contou com a participação do nosso diretor cultural, o desembargador Silvio Capanema de Souza? Foi assim, eu fui visitar minha mãe no hospital São Lucas, que estava internada. Cheguei lá, o doutor Capanema estava com o pai dele também internado. E ele disse para mim: ó, Beire, acabei de chegar de São Paulo e a FENAD, que é a Federação Nacional de Administradores de Imóveis, me encomendou uma nova lei do inquilinato. E ele, disse lá para São Paulo que só faria se fosse junto comigo. Eu já tinha começado, aí nós nos reunimos todas as sextas-feiras no escritório dele e fomos elaborando fichas, primeiro artigo, segundo artigo, fomos assim. E num feriado, numa quinta-feira, foi feriado, nós ficamos quinta, sexta, sábado e domingo na casa dele, fechando. Essas fichas, depois de todas prontas, eu me encarreguei de montá-las e ficou pronto o que nós chamamos de primeira boneca. Pronta essa primeira boneca, nós levamos para Curitiba para novamente ser discutida, foi aprovada e foi remetida para o governo federal pela FENAD de São Paulo. Aí eu recebi um telefonema do doutor Hamilton de Barros, que tinha sido juiz aqui no Rio de Janeiro, dizendo: olha, Geraldo, está aqui o projeto que vocês fizeram, o Collor está muito ocupado, nós vamos fazer uma comissão, você vai ser chamado para trabalhar na comissão. Aí foi criada a comissão interministerial, foi a Justiça, a Economia e a Social. E nós nos reunimos aí, essa comissão, composta de advogados, locadores, locatários, economistas, enfim, um mundo enorme de pessoas, e tinha uma representante dos locatários, que era a doutora Maria Elisa Barbosa Jardim. Era de São Paulo, ela presidia a Associação Brasileira dos Inquilinos Intranquilos, era a associação dela. E ela era muito brava, trabalhou junto com a gente o tempo todo. Então nós ficamos fazendo esse trabalho durante uns 3 ou 4 meses ou mais. Terminado isso, foi para o presidente da República, como projeto, e ele imediatamente mandou para o Congresso Nacional o regime de urgência, que encontrou que estava tudo perfeito. E por que perfeito? Porque não foi feito em gabinete, foi feito com as pessoas, os atores, locador, locatário, enfim, todas as pessoas interessadas no assunto. Mandou para o Congresso. Aí aconteceu mais o seguinte: o relator no projeto de lei, aí já era projeto de lei, 1912, veio ao Rio de Janeiro e pediu a alguém que o ajudasse. Então eu fui convocado para ir lá para Brasília trabalhar. Cheguei lá, ele me entregou uma sacola com 207 emendas para que eu examinasse e organizasse e eu preparasse o substitutivo, relatório substitutivo do projeto de lei. Então eu comecei a fazer esse trabalho, tinham 2 moças à minha disposição para digitar, e aí nós fomos fazendo artigo por artigo. Na primeira rascunho que ficou pronto, ele examinou e disse: olha, o senhor não deve, que eu dizia assim, pela rejeição da emenda tal, pela aprovação da emenda tal. Ele chegou e disse: não, o senhor não deve dizer isso, o senhor deve dizer louvando a intenção do nobre deputado, não sei o que lá. Não, são 207 emendas, não dá para fazer historinha em cada emenda. E assim ficou pronto este projeto de lei e foi para, então, ainda muito debatido, muitas reuniões, fizemos 12 versões. Cada versão daquela eu voltava lá para trabalhar com as moças. Eu
acabei ficando lá em Brasília. Fiquei dias e mais dias, acabou minha roupa, tive que comprar roupa lá. Minha mulher que levava os processos aqui para que eu pudesse trabalhar, enfim. Mas ficou pronto e foi a plenário. No plenário, houve novas emendas. Aí esse relator pediu um crachá para mim e para o doutor Alexandre Tiolier, que é um advogado em São Paulo, para ficar, nós dois ficarmos dentro do plenário. Por quê? Porque tinha as emendas de plenário, então nós tínhamos que aparecer imediatamente nas tirinhas de papel para que ele sustentasse ou não, conforme eu e ele nós entendíamos. E na hora da votação, o que aconteceu? A oposição retirou-se do plenário, que era o PT, o PDT, saíram do plenário, não daria número, não podia votar. Então o presidente, na época, virou no microfone e disse que aqueles deputados que não estivessem no plenário iriam perder o jeton. Aí voltaram todos. Voltaram todos, deu um número e houve a votação e aí foi aprovado o projeto. Essas histórias de bastidores são muito interessantes. E nas reuniões tinham muitas e muitas discussões, trocas porque você não pode fazer uma lei dizendo eu quero isso. Não é assim. Você tem que discutir, você tem que trocar ideias. Que o nosso objetivo era o quê? O que havia antigamente? Eram várias leis do inquilinato, uma atrás da outra. Ora prejudicando o locatário, ora prejudicando o locador. Então, o propósito nosso na lei foi acabar com essa disputa. Seria, então, procurar que eles harmonizassem. Então, para isso, temos que ouvir todo mundo. Fizemos assim com amor, com carinho, com atenção, querendo realmente resolver. E fazendo um pequeno retrospecto histórico da lei do inquilinato, na época da sua elaboração, como foi recebida no mercado imobiliário e que benefícios trouxe para o direito imobiliário após a ser sancionada? Ela foi recebida muito bem. Houve, no início, assim, um temor dos locatários e dos jornais, vamos chamar esquerditas, como foi lá em Grande do Sul, quando nós fomos fazer uma palestra lá, a manchete do jornal era os ditadores da locação, não sei o quê. Então, no início era assim, porque diziam, denúncia vazia vai botar todo mundo na rua. Não houve nenhum despejo de denúncia vazia quando foi aprovada a lei. Por quê? Porque deu-se ao locatário o que ele precisava, um prazo mínimo de 30 meses e mais 6. Então ele teve tranquilidade para saber o tempo que ia fazer no imóvel. Ao locador, a certeza de que se ele, locador, precisasse do imóvel no futuro, para um filho que fosse casar ou lá o que fosse, ele, locador, poderia, após esse prazo, ter o direito da chamada retomada vazia. Não é vazia, ela é porque decorrente da lei. Então, o que aconteceu? Não houve a guerra, apaziguou tudo, os investidores que não construíam mais para locação voltaram a construir, muitos locadores que mantinham os apartamentos, as casas fechadas, voltaram a dar em locação. Então, isso tudo criou um clima de paz, afinal de contas. Tranquilizador. Né? Exatamente. E, bom, a ação de despejo destaca-se como um dos mais importantes frutos da Lei 8.245 de 91, a Lei do Inquilinato. Certo. Pois passou a ser disciplinada, né, a partir de então. O senhor poderia explicar sobre a natureza jurídica dessa ação? É o seguinte, a Lei do Inquilinato tem as ações de despejo, consignatória, renovatória e a de revisão. A de despejo, que era o temor de que houvesse muita retomada, que não houve, a do despejo ficou o quê? Resolvendo as questões menores, ou seja, a falta de pagamento de aluguel. E essa falta de pagamento de aluguel não é por culpa da lei do inquilinato, é porque a economia depois sofreu vários tropeços, e então aí tem vários casos de locação, de despejo por falta de pagamento.
Mas se pegar a estatística do tribunal, retomada não tem, ou zero, praticamente zero. Renovatória, uma ou outra para garantir o prazo só. Consignatória, raramente. E a revisional, algumas mais, porque os locatários passaram a pedir redução no aluguel, através da ação de revisão, o que é permitido pela lei e que também foi muito bom, porque trouxe o valor do aluguel para preço de mercado. Segundo especialistas, o novo Código de Processo Civil introduziu profundas alterações na lei do inquilinato. Quais as alterações mais importantes trazidas pelo novo CPC? Bom, na verdade, ele não trouxe nenhuma alteração, porque a lei do inquilinato, ela por si só, ela rege tudo. Ela tem a parte material, tem a parte processual e tem até a parte penal. A processual, quando nós editamos a lei, sofreu muitas críticas dos processualistas que não concordavam que houvesse um despejo, que houvesse liminar, não concordavam. Eles queriam o processo só para eles. O processualista não permitiu. Então, o que aconteceu? O Código Civil que veio, a lei do inquilinato, ela diz lá no seu artigo 79 que o Código de Processo Civil e o Código Civil só se aplica a ela, a lei do inquilinato, quando ela for omissa. E ela não é omissa em nada, ela tem tudo. Então, o Código Civil de 2002, no artigo 2036, ele veio e disse, o que ele disse? A locação do prédio urbano que esteja sujeito à lei especial, que é a lei do inquilinato, por essa continua regida. Então, a lei do inquilinato se rege, não precisa outra lei. E o próprio Código de Processo Civil agora, de 2015, no parágrafo 2º do artigo 1046, também diz o quê? Que permanecem em vigor as disposições especiais e os procedimentos regulados em outras leis. Quais são outras leis? Lei do inquilinato e outras, aos quais se aplica supletivamente esse código. Então, só quando for a lei do inquilinato não tiver uma disposição que possa resolver aquela contenda, aí sim se aplicaria supletivamente essa lei. Então, não trouxe nenhuma consequência. O despejo de falta de pagamento é regulado exaustivamente no artigo 62 dela, lei do inquilinato. O senhor poderia dar uma mensagem aos novos advogados que pretendem atuar na área do direito imobiliário? Eu costumo sempre dizer o seguinte: a nossa área imobiliária ela é muito ágil, enfim, precisa de muita vontade. Então é preciso só 3 coisas. A primeira é ler muito. A segunda é ler e ler muito. E a terceira é ler e ler muito. Se dedicar muito, não pode ficar por cima, não. Tem que descer a profundidade. E, claro, frequentar os cursos, frequentar a Emerge, ouvir as palestras, frequentar as associações como a ABAME, que se reúne todas as terças-feiras para debates, a ABAD, o Cresce, a Ordem, que tem as comissões próprias, enfim. Estudar muito. E o senhor gostaria de acrescentar algo a respeito do tema? O que eu acrescentaria é o seguinte: como eu já disse lá no início, a ideia da lei do inquilinato, eu ia falar nossa lei, não, a lei do inquilinato quis a paz e conseguimos a paz. Tanto que já tem 20 e tantos anos, sofreu pequenos retoques redacionais para adaptar. E quem definiu muito bem, mas muito bem mesmo, foi o deputado Gustavo Krause, que era um dos relatores das comissões, porque eu não mencionei, esqueci de mencionar, a lei do inquilinato tramitou no Congresso, eram 4 comissões. E nós, da nossa comissão, conseguimos que todas as outras 3 somassem um único parecer, que foi o parecer que eu redigi, que foi aprovado. Tanto que a locatária, a representante da locatária, dos locatários, a doutora Jardim, fez uma carta pedindo
aos deputados e aos senadores que votassem aquela lei. Então, era o inquilino falando. Então, eu ia dizendo, esse deputado Krause, ele escreveu um artigo publicado no Globo aqui do Rio de Janeiro, ele era do Norte, que o título diz tudo, não precisa mais nada para definir a sua pergunta. Nem otário, nem loucador. Nem o otário, nem o coisa. É a lei do inquilinato. Ótimo, então. Muito obrigada. O IMB agradece. Eu que agradeço essa oportunidade de falar para o IMB. Boa noite, abamianos. Pessoal de casa, está me escutando? Pedroso? Emílio? Está dando para escutar? Dando para escutar, ok. Perfeitamente. Ok. Hoje é um dia especial para a gente, né? Na verdade, é o pinga-fogo que a gente está acostumado a fazer. Só que esse em homenagem ao doutor Geraldo, e a gente tem aqui o doutor Sérgio, né? Melhor do que ninguém para comandar esse pinga-fogo de hoje, né? E a casa, para tempos de pandemia, também está boa. É difícil falar e pensar no doutor Geraldo. Ainda mais nesse cantinho aqui, que eu já entendi por que ele ficava nesse cantinho aqui, né? Para poder monitorar. Né? Eu vou passar a palavra para o Sérgio falar alguma coisa, antes da gente pingar fogo. Alô. Tá. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite formulado pela ABAME, tá aqui mais uma vez para esse debate das terças-feiras. E hoje, num dia especial, em homenagem ao Dr. Geraldo Peire Simões. Né? Quem é abamiano sabe da minha relação com o Dr. Geraldo, né? Além de sobrinho, trabalhei com ele durante 24 anos. Foi quem me introduziu, me seduziu, praticamente mesmo introduziu. Tá ligado a isso? Oi, desculpa. Quem me introduziu no direito, no estudo do direito, e me despertou essa vocação para o exercício, né? E nessa entrevista que anteriormente passou, ele deu várias dicas, vários ensinamentos. Então, eu fui privilegiado em auferir essas experiências diretamente, né? Eu bebi na fonte, vamos dizer assim, né? A lei do inquilinato, ela foi montada dentro do escritório quando eu trabalhava com o Dr. Geraldo Peire, né? Um instantinho, então, vendo aqui o som está tendo interferência. Oi. Doutor Geraldo participou. É o doutor Geraldo interferindo na nossa mensagem aqui. Então, exatamente. Então, assim, é uma honra, um orgulho eu ter sido não só sobrinho de uma pessoa tão especial, né, como ser humano, mas também como profissional do direito, né? E aqui nessa casa, né, que nós ajudamos a fundar, eu e o doutor Geraldo somos sócios fundadores, vivemos desde sempre. Eu fui presidente, ele também foi presidente. Então, é uma honra a gente estar aqui. Ele criou esse debate aqui, né? Às terças-feiras, nossas reuniões, que ele chamava de pinga-fogo, né? Que era exatamente trazer essa discussão, que é tão importante, discussão no bom sentido, né? A troca de experiência. E, às vezes, as pessoas me perguntam, né, do doutor Geraldo e tal, ele faz muita falta, não só para mim pessoalmente, mas para todo o mercado imobiliário como um todo. O doutor Geraldo, ele tinha uma característica que é ímpar na nossa atividade profissional. Eu sinto que os profissionais do direito, de um modo geral, não estou aqui generalizando, mas, de um modo geral, é meio egoísta, né? Aprende uma coisa
e não quer dar o pulo do gato porque acha que se ensinar vai perder clientela, vão roubar a tua ideia. Nós somos meio egoístas nesse aspecto. Ele não, ele era uma pessoa totalmente desprendida, ele dava modelo, ele trazia formulários, ele pesquisava, ele estudava e dividia com todo mundo, tinha uma ideia, ele trocava experiência. Então, era uma pessoa muito desprendida, um ser humano fantástico, querido, um lorde, né? Uma pessoa amável, afável. Então, assim, eu tenho orgulho duplo de ter sido sobrinho de uma pessoa tão generosa e especial, como também ter aprendido com ele praticamente tudo que eu sei do direito, desde de lidar com o cliente, de lidar com o adversário, né? Ele sempre foi muito... Eu próprio fui adversário do Dr. Geraldo Beire enquanto eu era presidente e ele era diretor jurídico. Nós tivemos um processo, porque depois ele sempre contava isso. E eu também. Depois que nós separamos o escritório, eu me associei a uma pessoa e eu tinha ficado responsável técnico pelos processos. Ele faria a parte comercial e eu faria a parte técnica jurídica, porque é a parte que eu gosto de estudar e tudo mais. Aí chegou um processo, na época do fax, né? Tem muita gente que nem conhece o que é isso, né? Então, aí o meu sócio chamava Marcelo, falou assim, chegou uma inicial aí, você estuda e faz a defesa, porque a parte técnica jurídica é com você. Aí ele mandou, era um fax que tinha... ficava uma folha saindo no fax assim, né? E você ia cortando depois. Chegou a inicial lá na parede, assim, quando eu pego o timbre, assim, Geraldo Berissimões, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Marcelo, não posso, porque o outro lado é o meu Geraldo, meu guru, meu ídolo, como é que eu vou... Ele falou, o problema é teu, resolve com ele e faz um acordo. Peguei para o Titio, falei, tio, eu sou um advogado da outra parte, vamos fazer um acordo? Ele falou, Sérgio, eu gostaria muito, mas esse cliente, ele não faz acordo, porque era um cara bem situado financeiramente e achava que por ter dinheiro era o dono do mundo. Eu falei assim, o senhor se opõe de ser meu ex-adverso? Eu falei, absolutamente. Ele falou, absolutamente. Eu falei, então eu vou ser o advogado, porque não adianta eu dar outra pessoa para assinar, que o senhor vai ver pela redação. Tudo que eu sei, a maneira de escrever é dele. Né? Eu uma vez não assinei uma petição no fórum, o escrevente me ligou e disse assim, Sérgio, tem uma petição tua aqui, porque sabe, a maneira de escrever era própria. Né? Então, assim, tudo, a pauta, como dividir, como colocar apoio, parágrafo, tudo eu herdei dele. Então, assim, quem vê a minha petição, vê uma petição do Dr. Geraldo. Eu falei, então não adianta eu esconder que você vai saber que eu estou por trás dos papéis. Não tem problema nenhum. Eu era presidente e ele era diretor jurídico da PAN. Nós nunca falamos do processo, fora do processo. Nunca tratamos do assunto, não dizemos nada. Quando saiu a sentença, a gente fazia um almoço mensal, lembra? Que a gente fazia aqui na Galeria dos Empregados do Comércio e tal. E aí o doutor Geraldo me bateu nas costas e falou assim, parabéns. Eu falei, não é meu aniversário. Ele falou, não, saiu a sentença, você ganhou o processo. Eu falei assim, ganhei não, porque não transitou em julgado, o senhor vai apelar, não vai? Aí ele, lógico, né? E aí no tribunal eu também ganhei a ação, né? E aí na posse, depois eu fui reeleito, ele contou esse fato, eu falei assim, mas também eu pipi na fonte, né? Eu usei do mesmo veneno que você... exatamente, quer dizer, eu usei os mesmos artifícios que eu tinha aprendido com você. Então, você é vencedor, porque eu usei toda a técnica tua que você usou contra mim. Então, assim, sempre foi muito respeitoso. A gente nunca... Eu passava Natal na casa dele, nunca falou do processo, nunca, sabe? Era como se não existisse elegância ímpar. Então, é muito orgulhoso falar dele, né? Eu fico realmente muito emocionado por tudo. E é uma satisfação estar de volta aqui na ABAME. Eu não tenho vindo, porque, como eu falei para a Tânia e para o Daniel, eu estou morando no Recreio dos Bandeirantes, meu escritório é lá também, então são 2 horas para vir, 2 horas para voltar, e acaba, então, realmente tirando o estímulo de vir pessoalmente. Eu gosto muito do
do contato físico, né? Agora a gente já não está usando mais máscara, usa quem quer, dentro de determinados lugares, está todo mundo vacinado, então a gente está mais protegido, né? E a virtualização, de tanto a gente fazer live durante a pandemia, eu fiquei meio cansado, meio enjoado. Eu gosto disso daqui. Então, eu vou me programar para voltar a vir ao centro às terças-feiras, porque meu dia de vir é quinta. Então, eu mudo para terça para poder, então, estar sempre aqui com vocês. E como o doutor Geraldo Beire, ele sempre trazia novidades, já posso entrar nos trabalhos? Eu queria dar notícia para vocês, vocês devem saber, ontem foi promulgada uma lei que muda bastante a lei do registro público e a lei da incorporação imobiliária. É a lei 14.382, foi promulgada ontem, ela trouxe, ela regulamentou o sistema eletrônico dos registros públicos, né? Vocês sabem, né, que o registro público é um regime legalista, né? O registrador, ele não gosta de fazer nada, não pode fazer nada à margem da lei. É um sistema estritamente legal. O registrador só pode executar atos que estejam previstos em lei. E existe uma tabela lá no artigo 167, né? Letra A e inciso 1 e inciso 2, de quais são os atos de registro e quais são os atos de averbação. Quando a gente tem uma situação anômala, a gente tem que ir na vara de registro público. Isso aconteceu comigo na prática. Eu tinha um contrato de sublocação, eu estava assistindo a um sublocatário que tinha um contrato com cláusula de respeito. Cláusula de respeito é aquela que não permite que o adquirente retome o imóvel quando houver prazo para locação. E era um contrato muito longo, porque o meu cliente sublocatário, ele havia alugado um imóvel para fazer uma academia. Era uma casa velha, um restaurante, e ele ia montar uma academia. Então, ele ia construir o prédio. Então, ele precisava ter um contrato de muito tempo. Então, o contrato era de 10 anos. Sendo que o locador, segundo o artigo 4º, né, ele não pode retomar em hipótese alguma o imóvel quando houver prazo. Mas o adquirente, segundo o artigo 8º da lei, pode retomar o imóvel desde que tenha 3 condições, né? Desde que não tenha 3 condições. Prazo certo, cláusula de respeito e registro. E eu tinha prazo certo, tinha cláusula, mas faltava o registro para dar firmeza, né? Garantia ao cliente. E aí eu fui ver no contrato de locação, não era registrado. Então, você não pode registrar um contrato de sublocação se você não tem um contrato de locação registrado. Porque outro princípio registral é o princípio sequencial. A vende para B, B vende para C. C só registra a propriedade se B tiver registrado a propriedade. Também é o princípio da sequência que deve ser observado pelo registro público. E não tinha o contrato de locação registrado. Então, eu tive que fazer o registro do contrato de locação. E aí, levei a registro e o registrador formulou uma exigência com fundamentação, não era nada, dizendo assim, esse ato não é objeto de registro. Na lei do registro público, embora a lei do inquilinato, e isso é uma das virtudes da lei, né? O doutor Geraldo falou de várias virtudes aí, né? Fazendo um parênteses, a lei do inquilinato tem 31 anos, ela praticamente não mudou nada desde que foi promulgada. Foi a lei que primeiro previu uma liminar num procedimento ordinário. O Alexandre Câmara achou um absurdo que ele é processualista dizer que uma liminar em procedimento ordinário. Vocês estão loucos. Depois veio a mudança do Código de Processo Civil de 73, que teve mudanças homeopáticas, alterando a redação do 273 para permitir a antecipação da tutela nos procedimentos ordinários. E aí, agora, o Código Civil novo tem a medida, né, de tutela de urgência no artigo 300,
que é em qualquer procedimento. Então, foi uma lei que anteveu, né, os direitos, que foi de vanguarda. Né? Foi a primeira lei que falou da companheira. Era uma lei machista, né? Porque feita sob a égide da Constituição não, de 67, e a lei de 81 e a Constituição de 88. Então, um código machista, de 1906, uma Constituição machista, então a lei falava em companheira, mas dava o direito à companheira. E depois, uma das alterações havidas posteriormente foi para mudar a expressão de companheira para convivente, porque companheira hoje é pejorativo. Né? Tem muitas denominações antigas nossas que passou a ser pejorativa. Né? Então, foi uma das alterações. E aí, voltando então para o caso concreto, o registrador formulou a exigência, não é passível de registro. Então, a lei do inquilinato garantia o direito, né? Por exemplo, o sublocatário total de um imóvel tem primazia na renovação compulsória do que o próprio locatário. Então, a gente vê que o sublocatário foi prestigiado pela lei. Mas na lei do registro público, se vocês forem lá olhar o elenco de registro, não tem registro de sublocação, tem registro de desalocação. E aí eu tive que ir para a vara dos registros públicos para poder autorizar, o juiz autorizar o registro do contrato de sublocação, porque havia esse vácuo legislativo. Essa lei, 14.388, a gente já teve uma outra lufada de modernidade, né? Que foi quando a lei 9.031, né? Aquela lei que mudou, então foi 9.031, se eu não me engano, que alterou e criou, por exemplo, a possibilidade do registrador retificar de registro equivocadamente lançado por erro material. Antigamente, você botava numa escritura 10,40 m e era 10 metros e 4, você tinha que ir para a vara do registro público para poder retificar uma coisa que era erro de grafia, né? Um absurdo. E a lei, então, acabou trazendo essa flexibilização. Agora, mais recentemente, a gente teve a uso capião extrajudicial, né? Que foi uma facilitação, mas que os registradores não querem fazer. Eles não têm coragem de decidir, porque para eles é muito cômodo. Eu falo isso para eles, espero que esteja alguém vendo, né, que algum registrador. Só de uso capião. Então, tem que fazer mesmo, a gente tem que massificar essa história, porque tem que ter aceito. O cara faz o concurso mais difícil do país, mais do que para juiz. O concurso de registrador é o mais difícil do país. E o cara que pode decidir sobre, evidentemente, vai falar assim, mas pode ter algum documento falso. Eu, na época, eu estava dando aula, que eu dei aula na graduação de uso capião, todo mundo levantou essa hipótese. Mas pode ter falso. Quantas falsificações vocês não veem no processo judicial? O juiz, tu acha que o juiz confere alguma coisa se o documento é falso ou não é falso, se a assinatura é verdadeira ou não é verdadeira? Né? Eu estou com... Exatamente. Eu estou com uma questão lá, uma alteração contratual que foi como é que se chama? Falsificada a assinatura da sócia para retirá-la da sociedade, porque ela estava internada, e aí o marido tinha posto todas as ações em nome dela. E aí precisava fazer uma alteração contratual. Como é que a mulher estava? Tinha que interditar. Né? Ele entrou com a interdição, o juiz começou a pedir uma opção de papel, ele desistiu, foi lá e falsificou a assinatura dela. Junta comercial reconheceu firma, a junta comercial arquivou, todos os atos sucessivos foram admitidos e uma falsificação grotesca. Você olha assim, você diz, não foi a mesma pessoa desse nome. Entendeu? Então, quer dizer, não é porque o tabelião ele vai respaldar a invalidade, a irregularidade,
mas ele vai fazer dentro dos limites dele o que é capaz do que o juiz faria, com maior simplicidade, maior facilidade, né? E essa lei de ontem, ela veio criar esse sistema eletrônico. Claro que a gente ainda vai aprender muito, vai debater muito, com certeza aqui na BAMA a gente vai discutir muito essa matéria, mas é uma lei que ela mexe muito com os atos de registro e da incorporação imobiliária. Então, assim, é uma lei fundamental para os nossos estudos aqui futuramente. Tá? Então, queria trazer essa novidade para vocês, que o doutor Geraldo sempre fazia, né? Trazia essas novidades que ele ouvia. Então, vamos... boa noite. Vamos, então, debater sobre isso oportunamente, né? E hoje, então, estamos no Pinga Fogo, né? Vamos, então, aos debates. Doutora Tânia. Olha, boa noite para todos. Aqui é uma satisfação enorme estar aqui nesse hotel por osmose, toda essa capacidade de certo aqui do lado da gente. E agradeço muito aí pela novidade, né? E o que eu estava conversando com ele aqui, é um absurdo que eles realmente fiquem questionando esse problema na auditoria extrajudicial, porque quando o advogado se coloca como dizendo que aquele documento que ele está anexando ao processo é um documento do qual ele está assumindo a autenticidade, né? Seja uma cópia, seja lá o que for, e o juiz aceita, por que o registrador também não vai aceitar? Né? E a gente entra naquele caminho também da punibilidade, né? Se você falsifica ou tem alguma coisa, tem que haver uma punibilidade exemplar para que aquilo não aconteça. E, infelizmente, a gente não vê isso. Então, isso vai causando essa situação, que é uma situação que fica difícil de resolver. E o registrador, eu também entendo a situação dele, só que não é com essa rigidez que a gente vai conseguir avançar. Eu, outro dia, falava também com o pessoal da comissão de campeão extrajudicial, que também fez uma palestra aqui, onde eu dizia o seguinte: nós temos que começar a levantar dúvida na vara de registro. Quando a vara de registro começar a ficar entupida de processo, no instantinho vai acontecer alguma coisa, né? Porque eu não vejo alternativa. Se você vai cumprir todos os ditames daquele procedimento, vai juntar tudo, fazer ata notarial, com tudo bonitinho, e o registrador vai fundamentar lá não sei aonde, porque o arco-íris é verde, devia ser amarelo, entendeu? Então, tem que realmente, o advogado tem que estar partindo do advogado. Isso eu me lembro muito do doutor Geraldo falava isso. O advogado é que é o responsável por modificar, inclusive aquela liminar no aluguel provisório, né, que não existia na sua despejo, você não podia pedir o aluguel provisório. O advogado é que foi fazendo esse tipo de coisa, depois no final acabou incorporando na lei 8.245. Então, eu acho que o advogado realmente tem que participar mais ativamente disso e tentar ver se a gente consegue modificar, né? Porque realmente na outra palestra que nós tivemos aqui também, existia um número enorme de imóveis não regularizados, de imóveis não cadastrados, isso tudo gera a ausência de imposto, arrecadação, de tudo isso. Então, a coisa vai indo não crescendo, né? Vai havendo uma série de consequências pertinentes daquele ato ali. E é isso que eu queria só ratificar aí o que você disse também, e tentar ver se a gente consegue realmente fazer um movimento em cima disso. Né? A doutora Melina também faz parte da comissão, e aí eu vou passar a palavra, se me permitem. Claro. Vamos lá. E vocês também, por favor, né? Vamos levantando aí as nossas dúvidas depois, por favor. Boa noite a todos. Primeiro, eu queria agradecer o convite. É uma honra e um prazer muito grande estar aqui com vocês nessa noite especial, em homenagem ao doutor Geraldo Freire. E, bom, em relação a essa questão dos registros públicos, né, eu acho muito interessante, eu ainda não consegui me debruçar sobre a lei que saiu ontem, para poder estudar um pouquinho mais, mas eu acho que tudo que vier modernizar e unificar esses procedimentos cartorários tende a facilitar muito, não só a vida dos clientes, né, que trabalham com a parte imobiliária, mas para o advogado também, para fazer busca de informações. Hoje a gente tem buscas que são divididas por estados, por regiões. Tudo que vier inovar e centralizar essas informações vai trazer um avanço muito grande, uma celeridade muito maior para diversos procedimentos judiciais, extrajudiciais. Então, eu acho que só tem a acrescentar para todos nesse sentido.
com certeza a gente vai fazer palestras e trazer a gente para ensinar a gente a dissecar essa lei nova. Né? Na semana passada, né, nós tivemos um seminário, nós comentamos muito sobre o projeto de lei 4.000 de 2021, que tem, por fim, tornar exigível a aprovação de 2/3 dos votos dos condôminos para a mudança da destinação do edifício ou da unidade imobiliária, do condomínio de edifício. Ou seja, é a alteração do artigo 1351, que anteriormente precisava de unanimidade e hoje apenas da aprovação de 2/3. E, com isso, a gente pode transformar os prédios que eram estritamente comerciais em mistos, né? E esse projeto de lei já foi aprovado pelo Senado, né? Liderado pelo senador Carlos Portinho, e já está com o presidente para ele... isso deve acontecer nos próximos dias. E aí a nossa ideia é já debater na parte prática como é que a gente vai fazer isso, né? Porque, na verdade, na justificativa dele, ele já diz, né? Destinação das unidades do edifício tem de constar tanto do ato registral, instituição do condomínio de edifício, quanto da respectiva convenção. Então, na verdade, a gente vai ter que fazer aditamentos às convenções, né? Eu sei que muita gente vai ter a ideia de reformar a convenção, mas o mais prático para a gente fazer isso de imediato é fazer apenas um aditamento, porque não vai ter muita discussão e a gente transforma os prédios em mistos, né? A prefeitura tem feito algumas leis, alguns expedientes, né? Que é o projeto Reviver do centro da cidade, mas isso acontece mais nos imóveis de um dono só, né? Que estão fazendo retrofit, etc. Mas aqueles prédios que nós, advogados, ocupamos por muito tempo, não estamos mais ocupando, e estamos com as salas vazias, né? Esse eu acho que é o remédio imediato para a gente transformar em misto e ocupar o centro da cidade, né? Hoje eu tive na Câmara de Vereadores, representando a ABANI, numa solicitação de construtoras da Zona Oeste para facilitar o gabarito e as exigências, e acabei sendo surpreendido que eles vão submeter a gente também à minuta do plano diretor, né? E eu vou trazer isso aqui para a gente discutir alguns pontos que a gente acha que sejam relevantes, e eu estou sentindo a prefeitura muito flexível com relação a isso, né? Então, essa é a minha mensagem de hoje. Algum de vocês quer se manifestar, inclusive com relação ao doutor Geraldo? Pessoal de casa quer se manifestar? Tá. Sula, eu gostaria. Ok. Eu gostaria. Opa. Ok, Fred. Temos 2 presentes aqui que vão se manifestar, depois é você, tá bom? Bom te ver. Obrigado. Posso falar? Sou eu? Fred, fala. Oi, sou eu? Pode falar. Ah, tá ótimo. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Ah, maravilha. Um abraço a todos. É um privilégio poder participar desta justa homenagem ao nosso eterno guru, Dr. Geraldo Beire. Endosso todas as palavras do Sérgio Simões, né? E acrescento que a generosidade dele não é só para os colegas, mas sim para todos. E eu quero registrar um fato também muito relevante que revela o caráter do nosso saudoso guru. Nosso saudoso guru me contava que ele acordava todo dia cedo e preparava uma garrafinha de café e descia para entregar ao seu porteiro quando ele retirava os jornais que ele costumava ler pela manhã, né? Então, realmente, o nosso guru, Dr. Geraldo Beire, é um ser humano ímpar, né? E ele merece aí o nosso respeito e a nossa admiração, tá? Então, fica o registro aí dessas palavras, e Dr. Geraldo Beire continua vivo nos nossos corações, nas nossas lembranças, e deixou um legado imaterial que seguirá conosco
até a nossa passagem para uma vida melhor. Tá? Um abraço em todos. Tchau, tchau. Com certeza, com certeza. Obrigado. Sula. Bom, boa noite a todos. É óbvio que o Fred tinha que falar antes de mim, né, Fred? Prazer te ver aí, tanto tempo. Eu estou vendo ali o Neves. Está escondido, mas eu estou vendo o nomezinho dele. Eu só não sei se ele está na Santa Terrinha ou se ele já voltou, porque ele estava lá em Manteigas, e passeando bastante. Espero que ele tenha voltado, esteja tudo bem. Bom, falar do doutor Geraldo Beire, não tem nem dificuldade, né? Era tudo isso que o Sérgio falou, senão a gente vai ficar repetindo as mesmas coisas, né? O doutor Geraldo Beire e o doutor Sérgio Murilo são duas pessoas generosas. Você pode pegar por osmose, que eu corro atrás dele todo dia. Cada coisinha que tem era o doutor Geraldo e ele, né? Como o doutor Geraldo sempre tinha um pouquinho mais de dificuldade de contato, porque às vezes ele não estava no Rio, porque atrás do Sérgio. E agora o Sérgio ficou aí para nos dar esse alento. Eu costumava dizer ao Capanema e ao doutor Geraldo que eles tinham que deixar um clone. E, infelizmente, não tem como nós vamos passar por uma outra coisa que eu não sei o que é, né? Mas um outro evento, que eu não sei qual é, mas a gente vai passar. E fica aqui a saudade, fica aqui o desejo de querer ficar mais tempo para poder aproveitar. Tive a oportunidade de estar com ele um pouco antes, ele sempre muito tranquilo. Infelizmente, foi um momento que a gente não vai poder evitar e acho que vamos ter que chorar mais vezes ainda por ele. Como a gente está no pinga-fogo, eu queria dar uma notícia que não pode não ser novidade, mas que eu fiquei ontem extremamente feliz. Eu estive com o doutor Gustavo, que agora assumiu o quinto RGI, o lugar do doutor Marcondes, que também nos deixou pela Covid, e agora o quinto RGI está dando o registro com a certidão. Olha que maravilha. Ótimo. Que era o único registro que não dava, né? Em tempo recorde. Em tempo recorde, Mas 4 o dias. Gustavo está interino, né? Tá interino. Vai ter o processo. Mas essa questão da certidão, eles têm uma diferenciação. A certidão de ato praticado é a certidão de R$11. Eles te dão uma certidão de ato praticado. Não, estão dando o RGI. Todos os outros. Te dão o RGI, mas é de ato praticado. Não é uma certidão de R$11. É uma certidão de ato praticado. Não, agora ele está dando de R$11. Com o último ato praticado. E só dava depois do registro, não podia pedir junto. Podia pedir junto. A grande dificuldade no quinto era que todos os outros cartórios, você registrava e pedia com certidão. É só uma vez. E o quinto nunca foi isso. Aí ontem eu queria trazer essa notícia, não sei se é novidade, mas para saber que o quinto... É porque eu falei para ele que toda vez que a gente se reúne aqui, fala mal do quinto RGI. Ele falou, tá vendo? Ninguém fala bem. Eu falei, amanhã eu vou lá falar bem de você. Estou falando isso aí. Ele está interino. Mas isso não impede que aqueles sejam bons. Não, mas eles estão agora fazendo o registro em tempo menor, o exame em tempo menor, o registro em tempo menor. Infelizmente, o quinto e o nono são os maiores cartórios em termos de região, né? Então, fica difícil de cair. Bom, enfim, muito obrigada. Quero deixar aqui o meu carinho, minha saudade, meu abraço para o doutor Geraldo Beire, aonde ele estiver. Um abraço a todos os avanianos que estão aí virtual. Eu ia estar virtual hoje também, mas o Sérgio me fez uma intimação e me pegou pelo pessoal sentimental. Então, eu vim aqui porque ele merece. E quero te agradecer também, Sérgio, tudo que você é para a gente. Tá? Tem que agradecer também em vida, né? Porque morre, fica mais fácil. Eu quero aproveitar também, e já tinha pedido licença ao Daniel anteriormente, eu agora presido o NID, que é Núcleo de Estudo e Evolução de Direito, que foi um instituto que nós criamos
O LEAD tem um diferencial que a gente busca, que a gente costuma dizer, fora da caixinha, né? A gente busca temas não restritos ao direito imobiliário, não fica circunspecto ao direito imobiliário. Óbvio que a gente tem na veia o direito imobiliário e a gente acaba, né, propugnando mais para o direito imobiliário, mas lá a gente fala sobre absolutamente tudo, né? Nós já fizemos 3 congressos luso-brasileiros, 2 deles direto da Universidade de Lisboa, em Portugal. Está programado esse ano para a gente fazer. E eu, estando na presidência, eu me senti no dever de prestar essa homenagem ao Dr. Geraldo Beire Simões. Então, nós estamos programando um evento só sobre locação, claro, porque sendo ele o coautor da lei do inquilinato, embora ele militasse no direito civil todo, mas tem essa pegada locatícia na vida dele, na veia, né? Então, vai ser um evento só sobre lei de locações. Está programado, eu estou antecipando aqui, sujeito à confirmação, no dia 28 desse mês, no dia 28 de julho. Eu posso falar desse mês porque hoje é dia 29, 8, né? 28 hoje. 28. Então, a gente praticamente já está em julho, né? E vai ser no dia 28 de julho, no auditório da Emerge, tá? Vai ser gracioso, não vamos cobrar nada, estão todos convidados, tá? Então, espero... doutor Najib já confirmou presença, a doutora Alexandre Crama, Marco Aurélio Bezerra de Mello, todos aqueles que têm também uma pegada catita imobiliária, né? O doutor Najib, inclusive, é autor de um livro sobre locações, em cujas páginas, inclusive, faz menção ao doutor Geraldo Beire Simões. Eu tive o atrevimento de convidar o ministro Fux, porque ele foi um dos 3 meninos do Rio, né? Porque quando surgiu a locação, ele ainda era juiz, o Capanema era magistrado, o Najib também era desembargador, né? E aí os 3 falavam sobre lei de locações o tempo inteiro, a vida inteira. E o Fux costumava dizer, quando a gente convidava ele para treinar, e ele palestrava, ele dizia que conheceu o Brasil às custas, né? Por causa do processo civil e da lei do inquilinato, né? Que ele falou muito sobre a lei de locações. Então, ele disse que tem um problema de agenda, irá comparecer, mas eu pedi que ele gravasse um vídeo, pode ser até que ele mande uma homenagem ao Dr. Geraldo Beire. Mas eu vou divulgar, vou pedir a BAME para divulgar. Quero agradecer o Fred, ainda está aí, Frederico? Já saiu, né? Não, está aí, está lá. É que mudou de lugar o quadradinho dele. O presidente da FIAPSE, da qual o Fred é dirigente também, já colocou toda a FIAPSE à disposição, o Secov, a APAD, a BAME também, eu falei com a Alessandra. Então, vamos fazer um evento legal entre todas as entidades do mercado imobiliário. Vai ser o dia inteiro, né? De 9 às 18 horas, naquele auditório da Emerge, o auditório maior, que eu acho que comporta todo mundo, né? A gente enchia aquele auditório, fazia festa, era uma coisa maravilhosa, né? Hoje em dia... E eu estava falando com a Dani aqui na entrada, né? Essa dificuldade minha de locomoção do Recreio para cá não me permite vir sempre pessoalmente. E live também eu acho uma coisa, eu gosto de calor humano, gosto disso aqui, ó, né? Não que eu não desgoste de vocês que estão aí também assistindo na telinha, mas a gente fica meio distante, né? Eu acho que a proximidade facilita o nosso debate, tá? Então, estou aqui à disposição para alguma outra indagação. O Paulo quer falar. Paulo já está com o microfone? Doutor Paulo Ferraz, o Fluminense. Inclusive, eu fui intimado Sim, também. sim. Pedi prontamente. Boa noite a todos. Eu queria só registrar aqui um apreço que eu tenho do Dr. Geraldo. A minha origem aqui no mercado imobiliário é lá na BAD, né? Inclusive, eu participei muito da fundação da BAME lá pela BAD, né? Doutor Capanema, doutor Cantizano e tal. Assinei a ficha lá de fundadores da BAME e tal, mas por alguma razão
eu acabei me afastando um pouco e não frequentei a ABAME durante muitos anos. E no ano de 2009, eu estava um dia andando lá pelo fórum, e aí cruzei com o doutor Geraldo. Ele fez questão de me parar, de falar que a ABAME estava funcionando, que tinha debates, que tinha palestras, que tinha reuniões, e, enfim, fez uma propaganda muito grande e eu fiquei ansioso por vir aqui. Logo depois, 1 ou 2 dias depois, o Sérgio Melo, no almoço, me falou sobre a ABAME, falou, vai lá, eu te levo lá, vai lá e tal. E aí eu vim aqui logo na terça-feira seguinte, visitei a ABAME e fiquei muito propenso a fazer a minha inscrição. Fiz a inscrição e aí no dia que eu fui receber a minha carteira, né, o doutor Geraldo estava aí na mesa, e ele, com toda a grandeza, na hora que eu fui anunciado pela Ângela como novo sócio, ele levantou e falou que queria pedir permissão para apadrinhar o doutor Paulo, porque eu encontrei com ele lá no fórum, eu falei, e agora estou muito feliz de recebê-lo aqui. Eu achei assim, um gesto magnânimo dele, eu tenho isso aí com muito carinho na minha memória, e gostaria de partilhar esse momento com vocês. Tenho um preço muito grande. Depois, durante 15 anos, convivemos aqui com muito brilho, muito louvor, aprendi muito com ele, tenho ele no meu coração. Essa homenagem muito justa, muito bem-vinda pela ABAME. Muito obrigado. Ok, Paulo. O Sula, foi sexta-feira passada, eu encontrei com o Alcindo, que, se não me engano, foi conselheiro fiscal da tua gestão. E aí eu convidei para a festa junina, né? Vai ser dia 26 de julho. De julho, né? A gente conta com a participação de todos. E ele perguntou, o Sérgio vai. Eu confirmei já por conta. E ele ficou alguns minutos esquecendo homenagens para você e para o doutor Geraldo. Ele tem grande carinho por vocês. Ele não está aí, não, né? Não, ele não é mais associado, mas eu estou resgatando. Deixa eu te contar uma coisa. Foi aniversário dele, acho que domingo. Na semana passada, eu peguei e botei... o Face me avisa que é aniversário dos meus amigos, todo mundo, né? Aí tinha uma amiga minha, eu peguei, felicidade, querida, tudo de bom e tal. Aí uma amiga dela falou assim, ela já morreu ano passado de Covid. Aí eu peguei, entrei na página do Alcindo, e eu falei assim, será que ele já morreu? Que eu não vou desejar o segundo parabéns com o defunto, porque não tinha nada no Face dele, não estava atualizado. A última mensagem que ele botou lá foi em 2021. A gente quase não usa Face mais, né? Mas o Instagram, ele transporta, né? Aí, quando eu vi, Daniel, a mensagem dele de 2021, eu falei, não vou botar mensagem, não. Depois eu vejo lá na banca o telefone dele e eu dizendo que eu lembrei do aniversário, falando, eu não sabia que ele tinha morrido ou não. Mas eu tenho um carinho enorme pelo Alcindo. Ele tinha um escritório aqui do lado, né? No mesmo prédio ali da Ângela, e ele foi presidente do Conselho Fiscal na época que eu era presidente, foi muito participativo, tinha umas ideias ótimas, era exigente, cobrava as coisas, sabe? Então, uma pessoa que realmente, né, saúde para ele, né, por muito tempo que ele esteja conosco aqui. Depois eu cumprimento ele também, mas eu tenho um carinho muito grande por ele também, é recíproco. Anota, dia 26 de julho. Não, eu já botei na minha agenda, a nossa raia, né? Deixa eu só passar umas informações. Aproveita como você não vem muito, já deixa a pauta. Opa! Deixa eu dar uma notícia não, a agenda da mentoria, tá? Quinta-feira agora, 18 horas, a gente continua fazendo pinga-fogo às terças-feiras e às quintas-feiras a mentoria. Então, nessa quinta-feira agora, dia 30 de junho, a mentoria vai ser o tema Análise das Relações Obrigacionais na Construção Civil, uma perspectiva econômica e imobiliária, com o doutor Augusto Dória. Essa palestra, se até alguns dias atrás, ele não pôde vir, ele está vindo agora na quinta-feira. No dia 7 de julho,
nós vamos ter o Dr. Walter Capanema com provas digitais na advocacia. No dia 14 de julho, teremos Daniela Capanema, que está presente aqui, contrato de locação de shopping center. E no dia 21 de julho, com a doutora Clara Wilson, aspectos gerais da due diligência no contrato de compra e venda. Aspectos gerais da dupla de diligência no contrato de compra e venda, traduzindo. E no dia 28 de julho, vamos falar sobre IPTU, com o doutor Henrique Cantaredo, da Prefeitura, se não me engano, né? Ok? Esse projeto de mentoria, ele foi iniciado lá na OAB Barra, né? A Patrícia Pacheco criou lá a mentoria. Eu era mentor de direito imobiliário lá, e era muito legal o projeto, porque, na verdade, a gente... Era um bate-papo, como é o nosso aqui, né? Uma troca diferente, né? Tinha palestra. A gente falava, eventualmente, de coisas episódicas, de assuntos diversos sobre determinada coisa, e muito prático, né? Porque a gente tem determinadas limitações, né? Eu até... Depois, a Alessandra está aí? Não, né? Não. Eu depois até vou pedir a Alessandra uma ajuda numa questão tributária que eu estou, porque a gente, às vezes, se depara com assuntos que não é do nosso métier e a gente tem que trocar mesmo. Né? Esse fórum de debate, de mentoria e tal, tem essa importância por causa disso. Aí depois eu vi que a BAM também começou a fazer essa mentoria, e gente nova e bonita, a Melina, a Daniele, né? Todo mundo... Agora é só Daniela, né? Daniela é outra, é Daniela. A gente cheio de teia de aranha, né? A Dalgisa, a nossa querida funcionária aqui, virou para mim, nossa, como você está com cabelo branco e tal. Eu falei, tu não viu nada. Não vai existir. Não vou, não. Tu não viu nada. É pior ainda. As coisas estão piores. Mas passa, né? E tem que ter essa oxigenação. Claro que eu acho que os novos têm que beber na fonte dos idosos. Não tem que menosprezar, esquecer, abandonar, tripudiar os idosos, os mais velhos, né? Nós somos fontes de conhecimento. Eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte: eu sou professor porque nasci primeiro que vocês. Eu tive a oportunidade de aprender antes, então estou transmitindo o que eu aprendi. Não que a gente saiba mais, nem que a gente seja um expoente, claro, tem gente que consegue juntar tudo, né? Além de ter a experiência, ter também. Né? Então, a gente ter esse respeito pela cultura, pelo conhecimento dos mais velhos é muito importante, mas trazer as pessoas mais jovens, né? Dar essa oxigenação é fundamental. Então, eu acho esse trabalho da mentoria muitíssimo importante, deve ser realmente prestigiado e valorizado. Ok. Temos aqui algumas mensagens, né? Uma do Frederico. Um afetuoso abraço a todos os amigos da BAM, meus respeitos e admiração do Dr. Geari, nosso eterno guru. Mônica Almeida, Sérgio, saudade, volte para a nossa BAM. Margarida Conde, boa noite a todos, abraço a todos, muito feliz em participar dessa homenagem, pessoalmente honrada, como ex-aluna do professor Sérgio Herrera, por quem tenho admiração, sucesso para a BAM. Tá? E, pena que o pessoal de casa não está aqui, nós vamos agora continuar a nossa confraternização com um lanchinho lá. Tá bom? Aguardo todos na quinta-feira. Boa noite.